Boa noite, povo de Deus! Como é que vocês estão? Só assim, né? Gente, eu tô para gravar este vídeo há semanas inteiras e eu não consigo. Então eu falei, eu vou gravar agora porque surgiu aqui um tempo na agenda. Então eu vou gravar agora, vou gravar esse vídeo dando continuidade ao vídeo anterior que a gente falou sobre Orígenes. Daqui a pouco eu contextualizo vocês aqui. E eu falei assim, eu vou gravar esse vídeo agora porque eu preciso colocar o vídeo no canal, eu preciso concluir, né, o meu estudo sobre Orígenes. E vocês já sabem que eu concluo meus estudos fazendo o vídeo, né? Encerrando aí tudo que eu aprendi, fazendo essa conexão com os outros pais da igreja, etc. Então, depois aí das últimas duas lives que eu fiz lá no canal no YouTube, uma com o Alessandro Lima, onde a gente falou sobre o cânon bíblico, e a última live que eu fiz foi com o Alan Mota, onde ele deu testemunho de conversão dele. Então, estamos de volta aqui, gravando esse vídeo para colocar lá no YouTube, né? Onde a gente vai dar continuidade ao último estudo que eu fiz no YouTube. E que estudo foi esse? No último estudo eu fiz uma live sobre Orígenes, tratado sobre os princípios. Foi aquela live em que eu falei sobre quem era Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo para os padres da igreja, né? Para os primeiríssimos padres da igreja. Então, eu peguei Orígenes e eu mostrei para vocês o que Orígenes falou sobre Deus, quem ele explicou que era Deus, quem ele explicou que era Jesus, quem ele explicou que era o Espírito Santo. Fizemos uma amarração com a doutrina da Santíssima Trindade, que estava em pleno desenvolvimento. E agora sim a gente vai dar continuidade ao estudo dessa obra, porque assim, gente, o livro de Orígenes não é um dos maiores. Ele não é muito grande, mas ele é muito denso em teologia, em doutrina cristã. Então não dá para fazer uma live só para falar do livro inteiro, né? Então só para vocês relembrarem, né? Eu sou Priscila, do Descobrindo a Igreja Católica, né? E hoje nós vamos falar de história da igreja, vamos falar de doutrina cristã dos primeiríssimos séculos da história do cristianismo. E hoje nós vamos falar então de Orígenes, né? E quem foi Orígenes? Orígenes nasceu em Alexandria por volta do ano 185 e morreu por volta do ano 253. Né? Ele veio de família cristã e ele teve seu pai martirizado por volta do ano 201, quis ser martirizado junto com o pai, só não foi martirizado porque a mãe dele escondeu as roupas dele, ele não conseguiu sair de casa, né? E aos 18 anos ele começou a dirigir uma escola de catequese aos 18 anos, que o tornou muito famoso por causa dessa escola, porque ele teve assim, discípulos que depois se tornaram grandes mártires da história do cristianismo, entre eles Plutarco, Sereno, Heráclides e Basílides, que são citados inclusive na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? E sim, Orígenes é aquele da polêmica que mutilou-se a si mesmo ao ler aquela passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 12, em que fala: alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E aí ele levou esse versículo ao pé da letra e ele se crastou. E este é um dos motivos pelos quais Orígenes não é considerado santo, né? Mas ele é um autor eclesiástico extremamente respeitado e é considerado, inclusive, o maior teólogo do período pré-niceno da Igreja Católica, né? Então a gente está falando aqui de um grande homem, de um grande autor eclesiástico, né? O maior teólogo de sua época, que combateu diversas heresias ao longo de sua vida, né? E aí, eu já falei sobre as polêmicas no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior onde eu falo de Orígenes, vai lá. Se chama Quem Era Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo para os pais da igreja. E eu tô falando sobre Orígenes nesse vídeo. Eu explico as polêmicas que circundeiam o nome dele, então eu não vou repetir aqui para não ficar, né, cansativo. E a gente vai então falar vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Tratado sobre os princípios, que é a obra que eu vou falar aqui para vocês. É uma obra de gênero filosófico
que busca responder, ou seja, ele pensa e ele medita em questões que ainda não tinham sido respondidas na sua época, tá? E ele utiliza as escrituras e a razão para tentar responder essas questões. Então, ele escreveu o tratado sobre os princípios por volta do ano 220, 230. E ele, então, pega a revelação bíblica, ele tenta ir mais a fundo. Por exemplo, nele que nós vamos ver aí um esboço mais bem elaborado sobre o que viria a ser a doutrina da Santíssima Trindade, que ainda não estava desenvolvido na época. É nele que a gente vai ver, assim, uma primeira explicação de quem é o Espírito Santo, que ainda não estava desenvolvido na época, né? E ele também vai fazer alguns questionamentos com o objetivo de fazer um exercício de inteligência, ou seja, ele faz algo, se questiona, né, como que se vai dar a restauração final de todas as coisas e etc. Mas, tirando esses exercícios de inteligência que Orígenes faz, e que quando ele faz, ele avisa, né? Ele diz, olha, isso aqui não é doutrina da igreja, isso aqui não é dogma de fé, isso aqui não é uma verdade. Eu estou aqui me questionando, eu estou fazendo um exercício de inteligência, eu estou pensando, né? Que muita gente acaba confundindo, como que se ele estivesse falando sobre verdades da fé, e não é, né? Só quem lê o livro sabe disso. E ele, mais tirando essa parte em que ele filosofa, ele vai trazer grandes desenvolvimentos teológicos que vão ser depois, né, repetidos e reafirmados por outros pais da igreja, como eu vou falar aqui para vocês, e também são absorvidos pela doutrina da Santa Igreja Católica. Tá? Então hoje, né, nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. Inclusive, o tema desta live no canal no YouTube vai ser Porque Não Sou Calvinista, né? É para chamar a atenção mesmo, porque eu não sou calvinista. Porque nesse livro, e aí eu também peguei Santo Agostinho, peguei Irineu de Leão, a gente vai ver que eles eram absolutamente contra a dupla predestinação, que é aquela ideia de que alguns nascem para a salvação e outros já nascem predestinados ao inferno, né? Já nascem predestinados à perdição. Essa é uma doutrina calvinista que é extremamente combatida pelos padres da igreja dos primeiros séculos. Agora, por que, Priscila? Já existia, né, doutrina da dupla predestinação no século II, no século III, né? Já existia, não exatamente como é a doutrina calvinista, né? Mas já existia alguma coisa que vai lembrar a doutrina calvinista. Porque, gente, é como eu sempre falo pra vocês, nesta vida nada se cria, tudo se copia, né? Então, é aquele negócio que alguém fala assim, pode copiar, só não faz igual? Então, é exatamente essa ideia que acontece nos dias de hoje. Então, Calvino não criou a doutrina dele do zero, né? Já existia, né, essa ideia de uma possível dupla predestinação, né? Alguma coisa que lembra a dupla predestinação no meio gnóstico, né? Na heresia gnóstica, que foi essa heresia aí que percorreu o século II, século III, né? Início do século III. E Orígenes vai viver exatamente no século III, né? No final do século II, início do século III. Então ele ainda pega o gnosticismo, que vai falar o quê? Hoje o tema é livre-arbítrio, né? Então vamos ver primeiro o que fala a heresia sobre a predestinação, porque os pais da igreja vão exatamente combater essa ideia de que as pessoas nascem predestinadas, tá? Então, o que acontece? O gnosticismo, que era a heresia mais famosa da época, ela ensinava o seguinte: eles acreditavam que existiam pessoas que nasciam eleitas e pessoas que nasciam não eleitas, tá? Como é que era isso? Em alguns sistemas gnósticos, a humanidade era dividida em 3 grupos. Que grupos eram esses? Quem tá fazendo Irineu de Leão comigo aqui no grupo de estudo tá sabendo. Era os espirituais, que eram chamados de pneumáticos, eram os psíquicos e eram os materiais. Então, algumas pessoas eram pneumáticas, outras eram psíquicas e outras eram materiais. O que eram esses 3 grupos de pessoas, né? As pessoas consideradas espirituais,
elas eram consideradas aquelas que possuíam uma centelha divina e estavam destinadas à salvação. Então, são pessoas que nasceram com um dom elevado de prescutar, de mergulhar nas realidades divinas. Tá? Então, uma pessoa que tem dentro dela uma centelha divina muito forte e ela acessa essa centelha divina. Então, essa pessoa, ela está no nível, no estágio de conhecimento que é muito mais elevado do que os outros dois grupos de pessoas. Portanto, ela nasce destinada à salvação. Então, ela está predestinada à salvação. Enquanto que os materiais, as pessoas consideradas materiais, elas eram vistas como pessoas completamente presas à matéria, presas à ignorância. Então eram pessoas que estavam tão presas a esse mundo material, né, ao seu próprio corpo, que elas não tinham esperança de salvação. Então eram pessoas que já nasceram predestinadas à perdição. Elas não seriam salvas porque elas já nasceram presas à matéria. Então eram pessoas materiais. E por último, nós tínhamos os psíquicos, que eram pessoas que estavam em uma posição intermediária. Então eram pessoas que poderiam ter uma possibilidade de salvação se elas se movessem em direção à salvação. Ok? Então eram pessoas que poderiam acessar de alguma forma a centelha divina, mas elas nunca seriam como os pneumáticos, por exemplo. Então essa era a ideia de muitas correntes da doutrina gnóstica. E é por isso que muitos pais da igreja do período do século II, do século III e até Agostinho do século IV vão discutir tanto sobre o livre-arbítrio. E é por isso que a igreja vai desenvolver uma doutrina da predestinação. Porque, gente, a igreja católica, ela crê na predestinação, mas não na predestinação dos moldes calvinistas. Tá? Essa dupla predestinação do molde calvinista, alguns nasceram predestinados ao céu e outros predestinados ao inferno, não é a doutrina da predestinação católica, que eu vou explicar aqui para vocês qual é a diferença, tá? Então, Orígenes vai escrever o Tratado sobre os Princípios dentro desse contexto, em que nós temos uma heresia que vai criar uma doutrina dos eleitos e dos não eleitos, dividindo a humanidade em três classes de pessoas. Pneumáticos, estão destinados à salvação. Os materiais não estão destinados à salvação. E os psíquicos, que poderiam, né, a depender de como eles recebessem a mensagem, alcançar a salvação, tá? E aí é o seguinte, né? Ele vai, como eu falei pra vocês, ele vai falar de Jesus, vai falar de Deus, vai falar do Espírito Santo, blá, blá, blá. E em algum determinado momento, ele vai começar a falar sobre as realidades celestes. E dentro das realidades celestes, ele é um dos primeiros pais da igreja que vai abordar os anjos, que vai falar sobre os anjos de forma mais teológica, né? De forma mais teologal. E aí, a gente começa e principalmente para mim, por exemplo, que sou ex-protestante, né, que não acreditava em anjo da guarda, que tinha muitas restrições em relação aos anjos, ao que os anjos poderiam fazer, é muito interessante você ver os pais da igreja, os primeiros cristãos, escrevendo sobre os anjos, né? Porque realmente a forma como os pais da igreja acreditavam nos anjos e pregavam e falavam sobre os anjos tem muito a ver com a doutrina católica sobre os anjos. Então ele vai dizer, né, que existem santos anjos de Deus, engraçado, né, que já chama os anjos de santos. Existem santos anjos de Deus que o apóstolo Paulo chama de espíritos encarregados dos ministérios a favor daqueles que herdarão a salvação. E isso está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. Então, a gente vê que a própria Bíblia, né, se refere aos anjos como espíritos que estão encarregados de servir, de trabalhar para aqueles que serão salvos, né, para aqueles que aceitaram a mensagem da pregação de Jesus Cristo, né? E aí, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, nós temos uma descrição de algumas categorias de anjos, né? Então, nós temos os tronos, temos as potestades, temos os principados e temos as potências. E há ainda outros que não foram nomeados. Então, assim, não é que só existe essas 4 categorias de anjos. Há muitas outras categorias que não foram nomeadas na Bíblia, tá? E ele também fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, há ainda os seres celestes, que deles diz que se dobram os joelhos em nome de Jesus.
Aí Orígenes vai falar, assim como há os anjos do Senhor, há os anjos do diabo, como está escrito lá em Mateus, capítulo 25. Os anjos do diabo são chamados de príncipes, né? São príncipes deste mundo que governam as trevas, né? E potências com as quais devemos lutar e combater. Então aqui a gente já começa a ver os pais da igreja desenvolvendo uma doutrina angelical, né? Então nós temos os anjos do Senhor e temos os anjos do diabo, conforme está na Bíblia, né? E esses são os que são chamados de príncipes deste mundo, né? E também de potências. E ele vai falar que o apóstolo Paulo nomeia os espíritos de maldade, os espíritos do diabo, no espaço, e ainda os espíritos malignos e os demônios impuros que falam os evangelhos, como está lá em Lucas capítulo 7 e em Mateus capítulo 10. Aí é o seguinte, ele começa a dar essa introdução sobre os anjos, né? Olha, então nós temos principados, potestades, tronos, dominações, outras categorias. Nós temos os anjos que são do diabo, né? São os príncipes deste mundo que governam as trevas. E aí ele faz um link entre o livre-arbítrio e os anjos. Mas como assim, né? Ele não vai falar do livre-arbítrio diretamente para o ser humano. Ele começa a falar da capacidade do livre-arbítrio a partir dos anjos. E como que essa capacidade se estende aos homens. Então ele vai falar o seguinte, ora, os anjos do diabo, eles foram criados pelo diabo? Eles já foram criados predestinados a servir ao diabo? Eles já escolheram o diabo porque eles foram criados por Deus para servir ao diabo? Ele fala, não. Os anjos que escolheram seguir o diabo, escolheram por livre arbítrio. Foi uma decisão e não uma condição que lhes foram imposta como algo como a predestinação. Que imagine, se existisse a predestinação, né, e os seres criados por Deus não tivessem livre-arbítrio, Deus teria que ter criado Lúcifer, que se tornou depois o diabo, predestinado a cometer o pecado do orgulho, que fez com que Lúcifer caísse do céu e se tornasse o diabo. E assim também os seus anjos, né? Então Deus seria o causador do mal. Ele fala, se fosse uma condição destes anjos serem maus, então se os anjos tivessem nascido com a natureza má, então Deus seria a causa de sua maldade. E ele vai falar, os poderes inimigos e malignos não foram compostos assim por natureza, nem criados como tais, mas eles caíram do melhor para o pior e se voltaram para o mais malvado. Então ele está falando o seguinte, olha, os anjos, eles não foram, os anjos do diabo, os anjos, os príncipes deste mundo, eles não foram criados maus por natureza. Ou seja, eles não têm uma natureza que tinha uma tendência para a maldade. Tudo que Deus criou, Deus fez de forma boa. Os anjos, todos os anjos criados por Deus foram criados santos, né? Então não existia uma natureza criada com a inclinação para a maldade. Mas eles escolheram cair do melhor para o pior. E ele vai dar como base para essa explicação o livro de Ezequiel, capítulo 28, lá no Velho Testamento, que vai falar sobre um príncipe de Tiro. E ele vai falar o seguinte, olha, esse príncipe de Tiro, conforme está escrito em Ezequiel, ele quer ter por sabedoria, ele quer ter sabedoria e inteligência. Por querer ter sabedoria e inteligência em alto grau, ele se julgou no coração igual a Deus e se ensoberbeceu, e por causa disso o Senhor o condenou à morte, o reduzindo às cinzas porque se tornou objeto de perdição. E aí nós temos aquelas passagens, né? Estavas no Éden, né? Jardim de Deus, eras um querubim protetor. E ele vai falar que as palavras de Ezequiel... Gente, vocês acreditam que quando eu li essa passagem, eu fiquei me perguntando como é que eu não lembrava que eu tinha lido essa passagem? Eu tava conversando lá no grupo de estudo esses dias, que depois que eu me tornei católica, eu comecei a estudar a Bíblia através dos pais da igreja, eu comecei a ver vários versículos e eu ficava assim, gente, mas como que eu nunca tinha percebido esse versículo? Coisas que são assim muito claras na Bíblia sobre doutrinas católicas.
E eu falava, gente, mas como é que eu nunca tinha percebido isso? É impressionante. É, parece que tinha escamas nos olhos mesmo, sabe? Ou então eu tinha uma visão tão rasa das Sagradas Escrituras, uma interpretação tão superficial, que eu acho que eu não fixava aquilo que estava lá. E aí, quando ele fala dessa passagem desse anjo, né? Que eu depois fiquei me perguntando, eu falei, gente, mas eu já li isso mesmo, né? Porque eu já li a Bíblia toda, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso. E aí ele vai falar o seguinte, que as palavras de Ezequiel demonstram que este anjo era antes santo e bem-aventurado, e que ele caiu dessa bem-aventurança, mas ele não era assim na sua criação. Ele foi criado um querubim, ele foi criado um anjo protetor, né? Mas ele se ensoberbeceu contra Deus. Parece que Ezequiel fala, aí ele vai falar, né? Orígenes vai falar assim, olha, parece que Ezequiel fala a respeito de um anjo que tinha recebido por função o governo da nação dos tírios e que tinha, ao que parece, a função de cuidar das almas dos tírios. Por isso, gente, quando ele fala isso, vocês sabem que a Igreja Católica, ela acredita que cada nação tem um anjo protetor, né? Nós temos, por exemplo, o anjo protetor do Brasil, né? Portugal tem um anjo protetor. Cada nação tem um anjo protetor. E essa ideia do anjo protetor, ela vem do judaísmo. Porque lá em Ezequiel, né? Ele dá a entender que esse anjo, ele governava a nação dos tírios. Ele protegia a nação dos tírios. Então é muito interessante porque quando as pessoas falavam assim... porque a Igreja Católica fica um negócio de veneração ao anjo protetor do Brasil, anjo protetor não sei da onde. Isso não existe, né? Isso não tá na Bíblia. Mas nós temos sim uma referência, né, na Bíblia aos anjos protetores de nações. E aí foi a primeira referência também que eu vi num padre da igreja do século III, né? Início do século III, falando sobre os anjos protetores. E aí Orígenes vai falar que cada anjo tem uma função, tem um ofício, né? Por exemplo, Gabriel, o anjo Gabriel que nós temos aí, nós temos os nomes, né? Ele faz a supervisão das guerras. O anjo Rafael tem a função de tratar e curar. O anjo Miguel, ele cuida das orações e das súplicas, né? Quem nunca viu aquele relato que o anjo Miguel tá levando as orações, né? E aí um dragão vem e ele tem que pegar a espada para combater com esse dragão. Porque a função do anjo Miguel é cuidar das orações e das súplicas do povo de Deus, né? E ele fala que há um anjo a quem foi confiado a igreja de Éfeso. Há um anjo a quem foi confiado a igreja de Esmirna, que eram as igrejas daquela época, né? Ele fala que há o anjo de Pedro, né? Havia um anjo para Paulo e assim por diante. Então, ele faz uma referência muito clara à existência dos anjos da guarda, que, enquanto protestante, eu não acreditava que existissem. E o que também é muito estranho, porque quando a gente vê aquela passagem lá do Evangelho não, do livro de Atos, né? Que Pedro foge da prisão e ele bate na porta e tá todo mundo escondido lá na casa. A galera acha que é o anjo de Pedro que tá batendo na porta, né? E não Pedro. Então, quer dizer, já é uma referência mesmo à existência que a gente dá o nome de anjo da guarda, né? Que cada pessoa, de fato, tem um anjo que é designado para si. Então, o anjo da guarda não é uma invenção da Igreja Católica, mas é algo que está descrito na Bíblia e é algo que os pais da igreja, que a igreja primitiva já cria e ela já aceitava isso como verdade, né? Que ela herdou lá do judaísmo e ela carrega como verdade. A live ficará salva no YouTube? Sim. Essa live ela não vai ficar salva no Instagram, tá, gente? Eu tô gravando ela aqui. Aí depois eu vou baixar e eu vou levar ela pro YouTube. Ela vai estrear no YouTube amanhã. Então, quem tá vindo aqui hoje, né? Amanhã a galera do YouTube vai ter a estreia dessa live lá, tá bom? Então ele faz uma referência inclusive. O Eudes tá perguntando qual o versículo de Ezequiel. Peraí, deixa eu voltar aqui. Agora meu computador travou. Deixe-me ver. Eu falei o capítulo, não falei? Eu falei o capítulo, gente. Quem lembra aí o capítulo? Meu computador travou, gente. Oi. Peraí. Parece que destravou.
Eita! Vamos, computador, abençoa. Toda vez que eu vou fazer live, gente, acontece alguma coisa. Eu acho que é capítulo 28 que eu falei. Ezequiel, capítulo 28. Bom, continuando aqui. Como o meu computador destravar... Ah, destravou. Deixa eu ver aqui. Ezequiel, capítulo 28, de 1 a 10, tá? Que ele fala do príncipe de Tiro. Esse príncipe de Tiro é que Orígenes vai associar a um anjo, tá? A provavelmente o anjo que guardava a nação de Tiro, ok? Bom, e aí ele então vai fazer uma referência direta ao anjo da guarda, né? Ele vai falar, cada um dos menores que estão na igreja foi atribuído um anjo, daqueles que continuamente veem a face de Deus, mas também o anjo que rodeia por todos os lados os que creem em Deus. Então ele vai falar aqui uma referência direta, né, ao anjo da guarda. Então essa questão do anjo da guarda não é uma invenção moderna da Igreja Católica, mas é uma crença de fato, é uma tradição dos pais da igreja, dos primeiros cristãos ali já no século II, no século III. Né? Nós estamos vendo aqui uma referência direta, né? Bom, em Isaías também encontramos o relato sobre Lúcifer. Então agora ele vai entrar diretamente em Lúcifer. Como é que Lúcifer, ele vai fazer essa pergunta, como é que Lúcifer caiu do céu? Ele que surgia como a aurora, disseste para ti mesmo, eu subirei ao céu. Se, como alguns pensam, ele era da natureza das trevas, ou seja, ele era predestinado, ele tinha uma natureza má, ele foi criado mal, como é que antes ele era chamado de Lúcifer, que significa estrela matutina, portador da luz? Né? Ele fala, se Lúcifer era chamado de estrela matutina, Lúcifer alguma vez foi luz. Antes de se tornar diabo, ele foi luz. Né? E aí ele vai começar a trazer agora essa realidade do livre-arbítrio para a humanidade. Então ele vai pegar lá do celeste agora, do celestial, que ele estava falando, e ele vai trazer isso para a humanidade. Ele vai falar, em todas as criaturas racionais, não há nada que não seja capaz tanto do bem quanto do mal. Ele fala, Lúcifer tinha a faculdade de receber a virtude ou a maldade, mas ao afastar-se da virtude, ele se voltou para o mal com todo o seu espírito. Assim, as outras criaturas, possuindo essa dupla faculdade com seu livre-arbítrio, podem aderir ao bem e fugir do mal. Vejam bem, gente, vamos trazer a definição do que é mal, né? Quando Deus criou os seres celestiais, antes da criação da humanidade, né? Deus também, quando Deus criou tudo que é bom, Deus criou o mal, Deus não pode criar nada que seja mal. Certo? Então, segundo Santo Agostinho, uma definição agostiniana, o que é o mal? O mal, gente, não é uma substância, tá? O mal, ele não existe em si mesmo. O mal significa ausência de bem, ausência do que é bom, tá? Então, quando ele fala assim, que quando Lúcifer se afasta da virtude, ou seja, quando Lúcifer se afasta do bem, ele se volta para o mal, ele não está dizendo que já existia um mal, ele está dizendo que o mal é a ausência da virtude, é a ausência do bem. Por quê? Porque só existe aquilo que Deus criou. Deus, ele contém todas as coisas. Então não existe nada que não tenha sido criado por Deus. Como Deus é todo bom, ele não pode criar o mal. Então o mal é um conceito. Olha só, o mal não é uma substância, uma matéria, algo palpável. O mal, gente, é uma ausência, tá? Por quê? Porque se a gente fala da maldade, do mal, como algo que existe, algo como uma realidade,
Nós estamos dizendo que essa realidade foi criada por Deus. E Deus não pode criar nada que não seja bom. Então, segundo a definição agostiniana, a maldade é a ausência do bem. E é por isso que a Orígenes vai escrever antes, né? Obviamente, Orígenes está antes de Santo Agostinho. Mas eu estou usando Santo Agostinho para explicar para vocês como é que Lúcifer pode ter se voltado para o mal, se não existiu o mal. Ele se volta para o mal quando ele se afasta do bem. Então, ao se afastar do bem, a gente se refere a esse afastamento como uma maldade. Como se fosse assim, o oposto da virtude, o oposto do bom. Entenderam? Então, ele fala, né, que todas as criaturas possuem a dupla faculdade de escolher o bem e fugir do mal, tá? Todos nós somos criados com essa capacidade. Então, isso já começa a combater essa dupla predestinação calvinista, de que existem pessoas que são criadas, que são predestinadas ao inferno, e existem pessoas que são predestinadas ao céu. Se a gente fala que há pessoas que são predestinadas ao inferno, nós estamos dizendo o quê? Que Deus criou aquela pessoa para o inferno. Como se aquela pessoa não fosse capaz de aceitar o bem, né? Então, na sua natureza, ela não seria boa. Vocês estão entendendo? E aqui ele já começa a falar que não. Que toda criatura foi criada com a dupla capacidade de aceitar o bem ou escolher o mal. Né? O Johnny falou aqui, é como a escuridão que é a falta de luz ou o frio é a falta de calor. Exatamente, exatamente. Aí, vamos falar de Santo Agostinho, né? Porque eu tava falando de Santo Agostinho. Santo Agostinho, na Catequese aos Não Cristãos, ele vai abordar também essa questão do livre-arbítrio, né? Só para trazer aí para vocês, para vocês verem como que os pais da igreja, eles se complementam e eles concordam entre si em relação ao livre-arbítrio. Santo Agostinho vai falar o seguinte: por isso, o próprio anjo, ou seja, se referindo a Lúcifer, que com seus companheiros se afastou por orgulho da obediência a Deus e se tornou o diabo, não prejudicou a Deus, mas a si mesmo. Então você vê, né? Orígenes começa falando o quê, né? Que Lúcifer fez uma escolha. Ele escolheu o mal, né? Quando ele se afasta da virtude. E o que Santo Agostinho está falando aqui? Que quando Lúcifer, né, com os anjos dele, se afasta da obediência a Deus por orgulho, ele se torna o diabo e ele não prejudicou a Deus. Porque, gente, é impossível você prejudicar a Deus. Mas ele prejudicou a ele mesmo, né? É por isso que pensamos, continuando com Santo Agostinho, é por isso que pensamos que Deus, Pai de todas as coisas, para salvar todas as criaturas pelo inefável meio de sua palavra e sabedoria. Vejam bem, qual é a predestinação que nós católicos cremos? A predestinação que nós cremos é que Deus, Pai de todas as coisas, quer salvar todas as criaturas. É isso que Santo Agostinho está falando aqui, né? Pai de todas as coisas, para salvar todas as criaturas pelo inefável meio da sua palavra e sabedoria. Todos os homens foram criados para serem salvos. Todos os homens foram predestinados à salvação. Essa é a predestinação que os católicos creem. Ele dispôs cada coisa de tal maneira que cada espírito e mente, apesar da liberdade da vontade, não seja constrangido a fazer senão o que lhe ordena o ato de sua inteligência. Pois, do contrário, parece que lhe seria retirada a faculdade do livre-arbítrio e a qualidade da natureza seria totalmente modificada. Olha o que ele está falando. Deus criou todo homem para salvação. Todo homem foi criado para herdar o céu. Porém, nós não fazemos nada diferente daquilo que a nossa inteligência nos ordena. Ou seja, nós somos predestinados ao céu. Porém, nós temos livre arbítrio. Nós temos inteligência. E nós podemos escolher aceitar essa graça que é dada a todo homem ou rejeitá-la. Porque o que é a graça?
né? A graça de Deus, que é a graça que é dada a todo homem, é exatamente essa graça que nos santifica para que a gente seja capaz de alcançar o céu. Essa graça foi dada para toda a humanidade, porque toda a humanidade é predestinada a ser salva. Porém, nós não somos constrangidos a aceitar a graça. Deus não nos obriga a aceitar a graça. Aceitar a graça tem que ser um ato da nossa livre vontade. Porque se houvesse um constrangimento, se houvesse alguma coisa que nos forçasse a aceitar a vontade de Deus, independente da nossa vontade, então ele fala, né, que a nossa natureza, a natureza com que nós somos criados, ela não seria a mesma. Então, quando a gente fala assim, que uma pessoa, ela nasce predestinada ao inferno, nós estamos falando que a natureza daquela pessoa foi criada de forma com que ela não seja capaz de aceitar a graça com a qual ela iria para o céu. Rafael falou, daí porque não há graça irresistível. Exatamente. A graça pode ser resistível, porque depende da minha livre vontade aceitar essa graça que me é dada livremente por Deus. Entenderam, gente? Então ele fala assim, se eu fosse constrangido a aceitar ou não aceitar a graça de Deus, então eu não teria uma natureza livre. Entenderam? Então ele fala, as almas agem com livre-arbítrio e seus progressos ou recuos procedem conforme o poder de suas vontades. Olha bem, calvinista, se uma pessoa nasce predestinada ao céu, ela pode progredir e recuar? Não, ela só vai progredir porque ela já está predestinada à salvação. Então ela vai progredir até ela alcançar a salvação, até ela chegar na salvação. Não existe recuo para uma pessoa predestinada à salvação. Uma pessoa predestinada ao inferno, ela pode progredir na salvação? Não, ela vai sempre o quê? Recuar. Mas olha o que Santo Agostinho está falando. As almas tanto progridem quanto recuam. Ou seja, você tanto pode, por uma decisão da sua livre vontade, progredir em direção à santificação, ou você pode, de acordo com sua livre vontade, recuar na santificação. É por isso que nós podemos perder a nossa salvação. Quando eu era batista, o meu pastor, que já faleceu inclusive, um pastor antigo que eu tinha, ele falava muito que uma vez salvo, sempre salvo. E eu falava assim, gente, mas como assim uma vez salvo, sempre salvo? Porque a Bíblia fala em apóstata, em apostasia. E eu lembro que uma vez eu perguntei pra ele sobre apostasia, ele falou, não, mas é porque a pessoa que se apostatou nunca foi crente. Eu falava, mas como que uma pessoa que nunca foi crente pode apostatar? A apostasia só existe para quem um dia, de fato, creu em Cristo. Para uma pessoa que um dia, de fato, se converteu. Para uma pessoa que um dia, de fato, se santificou. E a Bíblia toda fala de apostasia, né? Então, você tanto pode progredir como recuar e como chegar ao ponto de você perder a sua salvação porque você escolheu. Porque você escolheu não mais progredir na fé. Então, esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, que eu acho que é uma doutrina batista, porque né, eu era batista e, enfim, eu nunca li a profissão de fé batista, mas era uma coisa que era muito repetida na minha igreja. Que eu nunca acreditei enquanto batista. Eu falava, não faz sentido. Olha que eu nem era católica, né? Mas eu falava, não, isso aqui, pelo amor de Deus, a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Bom, e aí ele fala, as almas... Olha, gente, olha pra isso, tá? As almas não são determinadas a fazer ou a desejar isto ou aquilo por um movimento que retorna a si mesmo segundo os mesmos ciclos. Mas elas se dirigem no decurso de seus atos, lá para onde tendem livremente as suas disposições. Olha a doutrina calvinista toda caindo por terra. E eu não entendo por que tem gente que fala que Santo Agostinho defendeu a dupla predestinação. E isso é muito comum, inclusive eu acho que o próprio Calvino usa Santo Agostinho para defender a dupla predestinação. Mas aquele negócio, né, sola escritura, sola é patrística, então você vai ali, você pega o livro, você lê só as partes que te interessam, você tira do contexto e você cria uma teoria e usa aquela passagem para fundamentar a sua teoria. Mas aí você ignora todas as outras obras, você ignora todas as outras passagens do livro, você ignora tudo.
Porque a gente não tem condições. Santo Agostinho é extremamente contra algo como uma predestinação que te leva para o céu ou te leva para o inferno. Como é a predestinação de João Calvino, né? Então ele fala que as almas não são determinadas a fazer nada de bom, nada de mal. Ou seja, você não nasce com uma natureza que vai te obrigar a fazer só o bem ou obrigar a fazer só o mal. Você nasce com uma natureza boa, por natureza, mas você é livre, portanto você pode se afastar da bondade. Você pode se afastar da virtude. E ao se afastar da verdade, se afastar da virtude, você cai no oposto de tudo isso, que é o quê? A ausência do bem, a ausência de virtude, que Santo Agostinho vai chamar de mal. Entenderam? E continuando ainda em Santo Agostinho, ele ainda vai falar o seguinte: eles que defendem a predestinação devem mostrar como Deus é justo, retribuído a cada um segundo os seus méritos. Repara, Deus é justo. Ele retribui a cada um segundo os seus méritos. Não é isso que tá lá nas Sagradas Escrituras? Você vai ter que dar conta de suas obras para Deus. Que era outra coisa muito louca que quando eu era batista eu não acreditava. Porque os batistas, pelo menos na minha igreja batista, falavam que as obras, você faz claro, você vai fazer coisas boas porque você é cristão. Mas as obras não vão definir a sua salvação. Você não vai ter mérito nenhum pelas suas obras. E não é isso. Não é isso que está nas Escrituras e não é isso que a igreja crê desde o início. Então ele fala, né? Então mostrem, né, que Deus é justo. Mostre que Deus vai retribuir cada um segundo os seus méritos. Se os seres humanos nada tivessem cometido digno de castigo. De fato, segundo esses hereges, eles não poderiam ter feito nada de bom. Ou seja, aqueles que são predestinados ao inferno, predestinados a não ter a salvação, que nascem não eleitos, né? Eles não poderiam ter feito nada de bom porque tinham natureza má e predisposta à perdição. Uma pessoa que nasce predestinada ao inferno, ela tem uma natureza predestinada à perdição. É isso que João Calvino ensina. E é o que Santo Agostinho está falando. Como é que Deus, como justo juiz, vai julgar uma pessoa se essa pessoa nasceu com uma natureza predisposta à perdição? Pois quando dizem que Deus é juiz, parece que não é tanto juiz das ações, mas das naturezas. Porque uma natureza má não pode fazer o bem. Nenhuma natureza boa pode fazer o mal. Além disso, se aquele que dizem que é bom para todos, se Deus é bom para todos, com certeza também o é para os que estão destinados à perdição. Então, como é que Deus não vai salvar uma pessoa que está destinada à perdição? Esse pensamento de Santo Agostinho é bem complexo, mas ele é muito... Quando você lê umas 10 vezes, você consegue entender o que ele está dizendo, tá? Ele está falando o seguinte: se o homem nasce predestinado ao céu ou ao inferno, ou seja, se ele nasce predestinado ao bem ou ao mal, Deus não seria juiz das nossas ações. Ele seria juiz de quem? Das nossas naturezas. Você nasceu com a natureza boa, você vai pro céu. Você nasceu com a natureza má, você vai pro inferno. Ele seria o juiz da nossa natureza. Ele não seria o juiz das nossas ações. E ele fala o seguinte: por quê? Porque uma pessoa que nasceu predestinada ao inferno não pode fazer nada de bom. Uma pessoa que nasceu predestinada ao céu, ela não vai fazer nada de mal. Ela vai sempre progredir. Certo? Então ele vai falar: mas peraí, mas Deus não é bom para todo mundo? Se Deus é bom para todos, Deus também não salvaria os predestinados ao inferno? Ou então não haveria bondade e misericórdia em Deus? Olha como Santo Agostinho ele vai despedaçando essa doutrina da predestinação, né? E em outro livro, aí eu já vou falar de outro livro, lá em O Livre-Arbítrio, é outro livro que Santo Agostinho escreveu só sobre o livre-arbítrio, ele vai falar o seguinte: para que a justiça divina recaia sobre o homem com retidão, é necessário que o homem seja livre. Se Deus não tivesse outorgado o livre-arbítrio ao homem, não poderia existir um justo juiz que castigasse o homem. Nem mérito,
no bem obrar, ou seja, não haveria mérito em fazer boas obras. Assim como tampouco o preceito divino de fazer penitência pelos pecados, nem o perdão dos pecados que Deus tem dado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, teriam efeito. Porque se alguém nasce predestinado ao céu ou predestinado ao inferno, para que serve o arrependimento? O arrependimento só serve para quem está predestinado ao céu? Para que serve o perdão dos pecados? Para que servem as boas obras? Olha quanto questionamento Santo Agostinho vai fazer, que a gente pode questionar a doutrina de Calvino, né? Ele fala, com efeito, quem não peca livremente, não peca. Ou seja, se você peca porque você está predestinado ao inferno, porque você está predestinado à perdição, então você não peca, porque você não é livre para pecar. Você somente é escravo da sua natureza. Olha só, que profundo isso aqui. Né? Santo Agostinho defende que se o homem não tivesse livre-arbítrio, ele não seria merecedor de castigo. Que seu pecado não seria culposo. Se o livre-arbítrio tivesse sido dado igualmente para levar o homem a pecar, Deus não poderia castigá-lo. Logo, é necessário que o livre-arbítrio tenha sido dado ao homem unicamente com o objetivo de fazê-lo reto. Sobre isso, Irineu de Lyon também, Irineu de Lyon no ano 180, ou seja, Irineu de Lyon é anterior a Orígenes e anterior a Santo Agostinho. Ele vai falar o seguinte: o homem é racional, ou seja, o homem é dotado de inteligência. E por isso ele é semelhante a Deus. Ainda tem isso, tá, gente? Como é que tá escrito lá em Gênesis? O façamos conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Inclusive, São Basílio Magno tem uma homilia maravilhosa sobre isso. Está disponível aqui no meu canal do YouTube, né? A Origem do Homem, de São Basílio Magno. Gente, leiam. Porque é maravilhoso como São Basílio Magno resgata a dignidade do homem nessa homilia, né? E ele fala que nós somos racionais porque somos semelhantes a Deus. Se nós toda a humanidade, todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se um homem é criado, predestinado ao inferno, com uma natureza que não pode alcançar o sumo bem, como é que ele seria feito à imagem e semelhança de Deus? Se em Deus não existe o mal. Olha quantas questões que a gente pode levantar aqui para uma doutrina tão terrível como a da dupla predestinação, né? Ele fala, o homem é racional e por isso ele é semelhante a Deus, criado livre e senhor de seus atos, é para si mesmo a causa de ser ora trigo, ora palha. Por isso ele será justamente condenado, porque racional que é, abandonou a reta razão e vivendo como irracionais, contrariou a justiça de Deus, entregando-se a todo espírito terreno e tornando-se escravo da voluptuosidade. Então ele está falando aqui o seguinte, gente, que nós somos racionais, nós somos inteligentes, feitos à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós temos a reta razão. E nós podemos abandonar a reta razão. Nós podemos escolher não seguir a reta razão. E nós seremos justamente condenados e castigados por Deus, porque vai ser uma escolha livre, né? É de livre e espontânea verdade, de livre e espontânea vontade que a gente escolhe rejeitar a reta razão. Ok? E ele ainda acrescenta, pela faculdade do livre-arbítrio, colocou variedade e diversidade entre as almas. Umas têm amor mais ardente pelo seu autor e outras um amor mais fraco e exíguo. Engraçado que aqui ele vai se referir aos graus de santidade, que era outra coisa que enquanto batista eu não acreditava. Que existem pessoas que são mais santas do que outras, pessoas que conseguem alcançar graus mais elevados de santidade do que outras. É por isso que nós temos os santos canonizados, entendeu? Por isso que nós cremos nas pessoas que estão no purgatório. É por isso que outras vão para o inferno, né? As que vão para o inferno é porque rejeitaram a graça.
Mas as que a gente já tem canonizado é porque elas alcançaram um nível mais ardente de amor pelo seu autor. E tem outras que têm um amor mais fraco, mais exíguo. Essas vão pro purgatório, né? A gente acha que a gente é pro purgatório, né? A gente quer ir pra lá. Porque existem diferenças no grau de santidade. Algumas pessoas vão conseguir chegar mais perto de Deus. Outras já vão ter mais dificuldade de avançar nas moradas da alma, né? De chegar mais perto lá do centro da alma, onde Deus habita, conforme diz lá Santa Teresa d'Ávila. Né? Então, algumas almas entram na luz e esplendor de Cristo e faz-se com ele um só espírito, tal como o apóstolo prometeu àqueles que o deviam imitar. Aquele que se junta ao Senhor é um só espírito com ele. Então, algumas pessoas, gente, elas conseguem alcançar um grau de santidade tão elevado que elas se tornam um com Cristo. Santa Teresa d'Ávila vai falar sobre isso lindamente no século XVI, século XVI, né? Que ela vai falar que os santos de sétima morada, aqueles que chegaram lá na sétima morada, eles de fato atingem tal nível de perfeição da santidade que eles se tornam um com Deus. E eles não vão desejar fazer a mínima coisa que possa vir desagradar a Deus. E a maioria das pessoas vão ficar ali na quarta morada, alguns vão chegar na quinta, olha lá. Né? São pessoas que têm o quê? Um amor que tem mais dificuldade. São pessoas que enfrentam mais dificuldade no processo de santificação. Ou seja, o que ele está falando aqui é que Deus criou as almas com variedade, com diversidade. Entendeu? Então, esse negócio de, eu nasci predestinado ao céu, eu nasci predestinado ao inferno, pronto, acabou. Não! Você acaba até com a diversidade das almas, você acaba com a comunhão dos santos, você acaba com a santificação, com os graus de santificação, você acaba com tudo. Né? E aí Santa Teresa d'Ávila, lá no século XVI, ela vai falar, né, uma coisa que vai casar com o que Santo Agostinho fala. Ela vai dizer, nós devemos escolher por livre escolha através das potências racionais. O que são as potências racionais? Nossa inteligência, nossa imaginação, né? Nossos sentidos. Tudo isso é potência, tá? Então, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, nós devemos escolher a fé que nos é apresentada. Então, a fé, gente, é uma escolha. Você escolhe crer em Jesus Cristo ou você escolhe não crer em Jesus Cristo. Ok? São Justino de Roma, também aí por volta do ano 150, então ele também é anterior a Orígenes e anterior a Santo Agostinho, ele vai falar o seguinte, que os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Vocês estão vendo como eu falei aqui de Santo Agostinho, de Orígenes, de Irineu de Lyon, de Justino de Roma, de Santa Teresa d'Ávila, e todo mundo está falando a mesma coisa com palavras diferentes? Que eles estão complementando o que o outro falou lá atrás? Gente, eu acho isso extraordinário. Gente, quando você vai ganhando experiência na patrística, e você começa a ler você vai passando de livro em livro, você começa a amarrar e você começa a perceber que, de fato, esses homens foram também inspirados. Porque, gente, eles se complementam. Uma coisa que Orígenes falou lá no ano 200, Santo Agostinho vai reafirmar com outras palavras no ano 500, Santa Teresa d'Ávila vai reafirmar no século XVI, e todo mundo indo no mesmo sentido. Aí tem gente que tem coragem de dizer, não, porque os pais da igreja se contradiziam, tem contradição. Eu quero saber em quê? Porque eu estudo há 6 anos e eu não encontrei contradição dos pais da igreja. Não naquilo que era dogma. Porque assim, isso aqui ainda não era dogma, mas vai se tornar dogma por quê? Porque é uma coisa que a igreja sempre creu. Não há mudança na forma de acreditar nessa questão do livre-arbítrio. Se você vai pegar lá Irineu de Leão, ano 180, 105, você vai pegar Justino de Roma, ano 150, e você vai até século XVI, tá todo mundo falando a mesma coisa. Sabe? E aí, São Justino de Roma ainda, ele vai dizer o seguinte, se não fosse assim, mas tudo acontecesse por destino, então não existiria livre-arbítrio. Né? Se nós já estamos destinados ou a B, ao bem ou ao mal, ao céu ou ao inferno, então não existe livre-arbítrio. Então a predestinação, ela encerra, ela acaba com o livre-arbítrio, né? E aí Justino de Roma ainda vai falar o seguinte, estamos quase acabando, tá, gente? Se já está determinado, olha só, olha como isso aqui vai bater em Calvino.
Se já está determinado que alguém seja bom e outro seja mal, nem o bom merece elogio, nem o predestinado à salvação merece elogio, porque ele já é predestinado, então ele não está fazendo nada para além do que a natureza dele já designou. Nem o mal merece vitupério, nem aquele que está predestinado ao inferno merece ser castigado, porque ele não está fazendo nada que a natureza dele já não tenha destinado para ele, né? Então, se o ser humano não tem o poder de fugir por livre escolha do que é vergonhoso e o poder de escolher o que é belo, ele não é responsável por nenhuma de suas ações. Olha que extraordinário, e eis porque eu, Priscila, não sou calvinista. Deus conhece de antemão tudo o que será feito por todos os homens, e é decreto seu recompensar a cada um segundo o mérito de suas obras. Vejam bem, alguém pode virar e falar bem assim: ah, mas Deus já sabe se você vai para o céu ou para o inferno, então você já nasceu predestinado ao céu ou ao inferno. Não. Aí entra o conceito de eternidade, outro conceito agostiniano. Por que Deus já sabe se eu vou me salvar ou me perder? Foi porque ele me criou predestinada a me salvar ou me perder? Não. Ele me criou predestinada à salvação, como ele criou todos os homens. Mas eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a inteligência, a capacidade racional de escolher aceitar a graça que ele me entrega. Agora, gente, o que é a eternidade? Rafael falou, presciência. Exatamente, o que é a eternidade? A eternidade, na eternidade, segundo Santo Agostinho, não existe passado e não existe futuro, tá? Na eternidade há um eterno presente. Então, na eternidade, que é o espaço de tempo onde Deus está, que é diferente do nosso espaço de tempo, ao mesmo tempo que Deus está me vendo nascer, Ele está vendo eu fazendo essa live para vocês. E Ele está vendo todas as decisões que eu vou tomar ao longo de minha vida. Ele está me vendo morrer nesse exato momento. Por quê? Porque na eternidade não há tempo, espaço temporal. Na eternidade não há passado. Não há um momento em que eu nasci e Deus não me viu aqui fazendo essa live. Vocês estão entendendo? Então esse conceito de eternidade é que define isso tudo. Então Deus sabe se eu vou me salvar ou me condenar. Não porque Ele definiu que eu vou me salvar ou me condenar, mas porque Ele já conhece as minhas escolhas de antemão, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele é tudo isso porque Ele está na eternidade. Olha que extraordinário isso, gente. No dia que eu li esse conceito agostiniano do que é a eternidade, eu passei a entender tantas questões que eu não compreendia, que eu falei, meu Deus, isso é... E outra coisa, esse Agostinho explica isso em 2 linhas, em um parágrafo, em Confissões. Tá lá no livro de Confissões. Vocês estão vendo que eu tô falando e tô dando as fontes, né, gente? Pra vocês não dizerem, a Priscila tá falando da cabeça dela. Não. Tudo que eu tô falando pra vocês, eu tô falando no livro, eu tô falando na fonte, de onde é que eu tirei, pra vocês poderem consultar. Ah, eu quero ler Santo Agostinho, então compra lá. Catequese dos Cristãos, a Doutrina Cristã, Confissões, tudo que eu tô falando aqui tá nesses livros. Livre-arbítrio, certo? Bom, em Confissões, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: esforçava-me por compreender o significado do que ouvia dizer sobre a livre determinação da vontade como causa do mal que praticamos e o teu reto juízo como motivo de sofrermos esse mal. Então é a livre determinação da vontade, e é por isso que nós falamos que Deus é justo, tá? E por que ele fala isso? Porque o maniqueísmo, que era a heresia que ele acreditava, o maniqueísmo acreditava em uma certa medida em um determinismo cósmico, sabe? Como se as coisas estivessem predeterminadas desde sempre. Então ele tinha muita confusão na cabeça dele por causa disso. E aí quando ele entende o que é o livre-arbítrio, né, é que as coisas vão se clarear na cabeça dele, né? Então por isso que ele fala isso. E é como eu falei, né? O gnosticismo, ele fazia o quê? Porque o maniqueísmo é uma corrente do gnosticismo, né? O gnosticismo, ele sugeria que certos indivíduos, né, como eu falei pra vocês, possuem uma centelha divina ou um elemento espiritual que o distingue dos outros, né? Esses indivíduos seriam naturalmente inclinados a buscar o conhecimento esotérico, que é essa gnose
a gnose do gnosticismo. Entenderam? Então, o maniqueísmo é uma forma de gnosticismo também. E algumas correntes do gnosticismo, incluindo o maniqueísmo, eles implicavam em um determinismo cósmico, né? Ou seja, o destino das almas é influenciado pelas forças cósmicas e pela estrutura do universo. Uma coisa bem esotérica, né? Mas existia aí uma certa predestinação, né? Não exatamente como a de Calvino, porque Calvino... Eu falo que a doutrina calvinista é gnóstica, por tudo que eu já estudei de gnosticismo, apesar de alguns não concordarem, mas pelo que eu li, eu vejo muita semelhança, né? Porque é uma predestinação mais bem elaborada, né? Usando a Bíblia, usando os pais da igreja, mas os gnósticos também usavam a Bíblia. Então ele fala, se a iniciativa de Deus é sempre primeira, ela solicita por vezes a resposta livre. Pela fé, o homem adere à verdade revelada conforme a vontade divina. A graça possibilita ao homem o exercício do livre-arbítrio. E lá na catequese aos não cristãos, Santo Agostinho vai falar o seguinte: de fato, quem deu aos homens o livre-arbítrio para que o servissem, não por obrigação servil, mas de livre vontade, deu também aos anjos. Então, Deus deu o mesmo livre-arbítrio que ele deu a nós, ele deu aos anjos. E é por isso que o diabo, por isso que Lúcifer escolheu cair do estado de graça. Cair, né? Do estado ali de como é que a gente fala, gente? Ai, gente, como é o nome? Esqueci o nome. Ele escolheu, né? Cair do estado da graça dele. Né? Ele escolheu se afastar de Deus, né? Se afastar da virtude. Porque o livre-arbítrio que foi dado aos anjos também foi dado aos homens. Lá em A Continência, Santo Agostinho também vai dizer o seguinte: o alimento sólido, como está escrito no livro de Hebreus, é para os maduros, que entendem que pertence à onipotência de Deus permitir os males para que o livre-arbítrio tenha o seu lugar. Então, ou seja, não só acontecem coisas boas conosco, porque isso tornaria muito fácil a gente escolher, né, Deus, mas também acontece, e essa palavra é destinada aos cristãos, tá? Mas também acontecem coisas más para que a gente possa exercer o livre-arbítrio de continuar escolhendo a Deus apesar dos pesares. Vocês imaginem aí os mártires, né? Que tendo que enfrentar leões, animais, feras selvagens, crucificações, né, degolações, serem assados vivos, ser queimado com cal e todas aquelas coisas ruins. Eles ainda tinham que escolher, eles tinham que exercer a escolha de mesmo diante da morte, né? Eles escolhiam a Deus, eles exerciam sua livre vontade. E é por isso que Agostinho está falando aqui, que Deus permite o mal, para que a gente possa exercer o livre-arbítrio, né? De escolher a Deus. Olha, isso aqui é coisa dura mesmo para os maduros na fé. E os que têm sido prejudicados, são prejudicados pelos seus próprios pecados. Deus vem, ajuda-os e cura em suas fraquezas. Não faltou a Deus, contudo, poder para formar um homem que não pudesse pecar. Deus poderia ter criado um homem que não pudesse pecar. Sem livre-arbítrio. Poderia, gente? Poderia. Olha como... Alguém já pensou sobre isso? Deus poderia ter criado Adão e Eva sem pecado, sem capacidade de escolher pecar. Ele poderia ter feito isso. Mas ele preferiu formá-lo com a possibilidade de pecar, se desejasse. E para não pecar, se não tivesse vontade. Consequentemente, teria o homem, em primeiro lugar, um bom mérito, se não pecasse, e posteriormente a justa recompensa de não poder mais pecar. O homem não poderia agir bem, a não ser querendo. Seria preciso que gozasse de vontade livre, sem a qual não poderia querer agir bem. Então, se o homem não tivesse livre-arbítrio, ele não poderia ter a escolha de fazer o bem. É isso que ele está falando aqui, né? E aí, pra gente encerrar, eu falei, essa live vai ser rápida, eu tô aqui há 1 hora já falando. Uma vez salvo, sempre salvo. Por que eu vou falar sobre isso? Porque quando eu era batista, eu também acreditava que quando você aceita Jesus, né, você tá salvo, você não perde a salvação. Não sei de onde saiu essa doutrina até hoje, porque quando eu era batista eu já não acreditava nela.
Mas os pais da igreja também vão falar sobre isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Eles não vão falar com essas palavras, tá, gente? Foi eu que coloquei aqui esse título. Uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Ele vai falar o seguinte. Orígenes. Vamos falar de Orígenes. Voltar para Orígenes. Lúcifer tivera lugar entre os santos. Lúcifer era um anjo. Ele tinha lugar entre os santos. Ele participou da luz da qual todos os santos participam. Ele era luz antes de ter prevaricado e de ter caído deste lugar. Por isso, ele é hoje chamado príncipe deste mundo e exerce poder principal sobre aqueles que o seguiram em sua malícia. Lúcifer é um apóstata. Apostasia, não existe apostasia para quem nunca foi de Deus, para quem nunca foi santo, tá? A pessoa morreu, fulano, nunca aceitou a realidade de Jesus Cristo, ouviu falar, morreu apóstata, não. Apostasia é somente para aqueles que um dia creram e se santificaram, certo? Lúcifer é uma apóstata, um dia ele foi santo, né? Em toda a criatura, a santidade é algo acidental, apenas a Trindade é substancialmente santa. Então vamos ao seguinte, ó. Santo, santo, santo. Só a Santíssima Trindade, tá, gente? Nós somos santos por acidente, ok? Assim, as criaturas racionais podem ser santas e deixar de ser santas. Todos os pais da igreja são unânimes em falar sobre isso, tá? Toda criatura pode um dia ser santa e deixar de ser santa. Pode ser santa e apostatar. Toda criatura, ok? Depende de nós e de nossas ações ser santos e bem-aventurados ou cair na malignidade e na perdição por desatenção e negligência. Quem fala isso também é Santa Teresa d'Ávila. Ela fala, olha, ela fala para os santos de sétima morada, né? Ela fala, olha, filhinhos, vocês que já estão na sétima morada, que vocês já estão num nível de santidade muito, muito alto, cuidado para vocês não se envaidecerem, cuidado para vocês não se ensoberbecerem e acabarem por causa da vaidade, do nível de intimidade que vocês já têm com Deus, vocês não acabar caindo, saindo da sétima morada, regredindo para as moradas anteriores ou até mesmo perder a sua salvação. Quem está de pé, cuidado para não cair. Exatamente, Lu. Santa Teresa d'Ávila vai falar isso de forma magistral, né? Então, depende de nossas ações ser santos, né? E também cair na malignidade também depende de nós, de nossas ações. Então, nós podemos ter uma justiça acidental dada pelo Espírito Santo, ou seja, nós podemos ser santos de forma acidental, porque é uma coisa que nos é dada, né? Mas a gente pode perder essa santidade, né? Nós podemos ter sabedoria por acidente, mas também está em nosso poder, pelo nosso zelo, pelo nosso mérito de vida, pela prática da sabedoria, participarmos sempre da sabedoria e assim será conforme o peso de nosso esforço. Eu quero ser um cristão melhor, eu tenho que buscar a sabedoria. Eu tenho que buscar conhecimento. Por quê? Porque eu vou me santificar na medida em que eu me esforço para isso, né? É por isso que pensamos que Deus dispôs que, apesar da liberdade da vontade, nenhum ser racional seja constrangido a fazer senão o que lhe ordena o ato de sua inteligência, pois, do contrário, parece que lhe seria retirada a faculdade do livre-arbítrio e a qualidade de sua natureza seria totalmente modificada, que seria a tal da predestinação, né? Então, as almas não são determinadas a fazer isto ou aquilo, mas elas se dirigem no decurso de seus atos lá para onde tendem livremente as suas disposições. E aí, né, eu acho que... e aí no final, Orígenes vai fazer um questionamento, que é um questionamento polêmico, que muita gente fala assim, você tá falando de Orígenes, usando Orígenes como base, se bem que eu não usei só Orígenes aqui, né? Usei Santo Agostinho, usei Santa Teresa d'Ávila, usei Santo Irineu, né? Mas, o Justino de Roma, mas vamos concluir com ele. Muita gente fala assim, mas Orígenes não é uma fonte confiável. Você fala, por quê? Não, porque ele defendeu a restauração universal de todas as coisas, isso é uma heresia. Vamos lá. O que é essa restauração universal? Que em grego se chama apocatástasis. Gente, a apocatástasis ai, que nome difícil, de Orígenes, não é uma doutrina de Orígenes.
Orígenes escreveu sobre isso como um exercício de inteligência. Ele estava se questionando como é que Deus ia fazer no juízo final. Repara, ele faz um questionamento polêmico. Ele vai dizer o seguinte: ora, nossas lutas e combates vêm das investidas e dos ataques do diabo e de seus anjos, certo? A gente sabe que é isso. Que caíram de um estado superior. Um dia eles foram santos, um dia eles foram luz, um dia eles estavam na presença de Deus, né? Mas eles escolheram se afastar da bondade e, portanto, se tornaram maus. Por outro lado, aí ele vai se perguntar, por outro lado, será que alguma dessas ordens que agem sobre o domínio do diabo, ou seja, algum desses anjos que estão agindo sobre o domínio do diabo, poderão alguma vez, no futuro, voltar à bondade? Porque se mantém nelas a faculdade do livre-arbítrio? Então ele está falando o seguinte: será que o diabo e os anjos um dia poderão escolher, já que eles têm o livre-arbítrio, será que eles poderiam escolher voltar para Deus, voltar a obedecer a Deus? É um questionamento. Orígenes não fala isso como uma verdade de fé. Ele está se perguntando. E aí a ideia dele tá baseada em 1 Coríntios capítulo 15, que ele vai falar no qual os próprios inimigos seriam submetidos a Deus, que será tudo em todas as coisas. Então, Orígenes fala assim, ó, será que o diabo ainda tem um livre-arbítrio? Depois, gente, Orígenes vai fazer essa pergunta como um exercício, como uma curiosidade, como um questionamento. É tanto que no final ele fala assim: o mais certo é que só Deus sabe. E aqueles que são seus íntimos por Cristo e pelo Espírito Santo sabem como tais coisas acontecerão. Ou seja, ele fala assim, ó, eu não sei. Só Deus que sabe, mas eu não sei, eu só tô me questionando. Aí, quem não leu o livro, porque não leu, que eu li, fala, porque ele defendia, porque ele defendeu, como é que você... então, e ele está lá, na patrística, um herege. Gente, é um absurdo. Como é que as pessoas têm coragem de falar daquilo que não conhecem? Daquilo que claramente não leram, não estudaram e não se aprofundaram. Eu vi nesse estado de choque quando eu vejo muita gente falando de patrística por aí, porque eu falo, não é possível, gente, que essa pessoa leu esse livro, não tem condições. Entendeu? Eu estava falando como Judas Iscariote, se arrependesse ele seria salvo? Exatamente. Só que o que a igreja vai falar? Porque isso aqui não foi dogma de fé. Eles falam, gente, não é doutrina, não é verdade de fé, eu só estou fazendo exercício de inteligência. O que o dogma de fé vai falar? O que depois a igreja vai dizer, né? Que o diabo e os anjos tomaram uma decisão definitiva. Não há para eles mais chance de retorno. Foi definitivo. Assim como Judas Iscariote se matou. Ele se matou. Que arrependimento há? Ele pode até ter sido um acidente, foi para se enforcar, escorregou e acabou morrendo. Como tem duas versões, né? Nos evangelhos. Uma que ele se mata, se enforca, e outro que ele cai e seu intestino se despedaça, enfim. Que ele se despedaça. Mas, né? Não houve. Para o diabo e os seus anjos não há retorno. Foi uma decisão definitiva. Entendeu? Então, Orígenes está falando isso como uma verdade de fé? Não. Orígenes está fazendo um exercício, ele está filosofando. E Orígenes faz muito isso, ele filosofa muito, né? Então, quando eu vejo alguém falar de Orígenes na maldade, e outra coisa, isso muitos intelectuais na internet falam de Orígenes dessa forma. Que Orígenes caiu em heresia, que Orígenes ensinou uma doutrina que não é católica. Isso não é verdade. Tá? Orígenes é extremamente mal compreendido, mas na verdade eu acho que não é má compreensão, eu acho que é ignorância. As pessoas não conhecem as obras de Orígenes. Orígenes foi extraordinário. Ele foi assim um teólogo gigantesco. Eu sou apaixonada por Orígenes. É tanto que eu acho que essa vai ser as lives mais longas. Um livro que é pequeno, por assim dizer, que eu já tô na segunda live para poder concluir o livro e eu ainda não concluí. Eu ainda vou fazer mais uma live. Para vocês verem do tamanho da densidade do conteúdo de Orígenes, né? E como que a gente casa tudo isso com os outros pais da igreja que vão vir depois, que vai confirmar aquilo que ele falou. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Avisando para vocês que essa semana eu tô na última semana do grupo de estudo contra as heresias de Irineu de Lyon. No início de agosto eu vou abrir um novo grupo de estudo para quem quiser estudar Justino de Roma, que eu falei aqui bastante, né? Que vem logo
ele é logo anterior a Irineu de Lyon, tá? E Justino de Roma, ele é um livro incrível, um autor incrível pra gente estudar, porque ele vai falar sobre... Ele vai dar uma introdução a muitos conceitos que Irineu de Lyon depois ele vai falar de forma superficial, sabe? Ele vai falar de forma superficial. Coisas que Orígenes já explicou antes dele. Então a gente vai entender o que é idolatria. Gente, Orígenes, Justino de Roma, é maravilhoso pra gente entender o que é idolatria mesmo. Né? Como é que era a idolatria na Idade Antiga? Como é que eram aqueles deuses? Né? Por que não tem nada a ver fazer imagem com idolatria? É Justino de Roma. Então, eu convido vocês, né, que tiverem interesse em participar do próximo grupo de estudo no início de agosto. Eu vou abrir esse grupo de estudo pra gente estudar Justino de Roma. Ele vai explicar maravilhosamente sobre Eucaristia, sobre idolatria, sobre ressurreição da carne, enfim. Então, é o próximo grupo de estudo. Já vão se organizando aí pra no final do mês vocês virem pra cá. E na semana que vem, nós vamos ter live de encerramento deste grupo de estudo. Eu vou trazer aí 2 convidados, que eu ainda vou convidar lá do grupo, para eles virem compartilhar com a gente a experiência deles com Irineu de Lyon, né? Porque são pessoas que acabaram de estudar. Nós tivemos aulas semanais, eles estudaram, eles leram, eles viram com os próprios olhos deles. Porque, gente, eu sempre falo isso pra vocês. Não acreditem em mim, não. Tá? Não acreditem em mim. Acreditem nos olhos de vocês. Leiam diretamente a obra para que nenhum influencer, nenhum blogueiro católico venha lá falando vozes da minha cabeça e vocês fiquem em dúvida e vocês acreditem, tá? Nada bate a leitura com seus próprios olhos daquilo que eu tô falando aqui. E aí vocês vão ver se eu tô falando a verdade ou se eu tô mentindo, né? O que eu quero é um monte de gente falando de patrística como eu falo. Né, conseguindo fazer ligação, conseguindo ligar um pai da igreja com o outro, não porque ele leu em um blog, porque ele leu em um site, porque ele pegou citação isolada, mas porque ele de fato leu, estudou linha por linha, porque tudo que eu falei aqui pra vocês, eu estudei linha por linha, tá? Nada que eu tô falando aqui pra vocês eu peguei de internet, não. É tudo que vocês podem procurar, vocês não vão achar. Certo? Porque eu peguei de estudo mesmo ali, linha por linha. Então é uma verdade que ninguém arranca de mim. E eu quero que seja uma verdade que ninguém vai arrancar de vocês também. Então, gente, vamos nos despedir, né? Vamos rezar uma Ave Maria pra gente encerrar essa live, né? Esse momento aqui que eu tava muito querendo fazer, essa gravação desse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo, né? Que participou dessa live surpresa, como sempre. Minhas lives são todas surpresas, né? Eu sempre falo assim, gente, eu vou gravar um vídeo agora! E aí, vem quem pode. Mas ela vai pro YouTube, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, né? Que o Senhor nos abençoe e nos conduza até a próxima live. Semana que vem, live... Descobrindo a Igreja Católica, grupo de estudo contra as heresias Irineu de Lyon. Aguardo vocês, vai ser lá no YouTube, vai ser, ó, massa demais. Tchau!